Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Palmeiras sofre, mas vence o clássico diante do Santos e mantém a distância na ponta da tabela. Esse título tá mais perto? O Endrick foi relacionado. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Deu Palmeiras no Allianz Parque, vitória por 1-0, gol de La Bestia, Miguel Merentiel, que aos pouquinhos vai se adaptando, vai entrando no esquema, vai entrando no jeito e fez um gol de centroavante. Aquele centroavante argentino, né, brigador, que já tinha tentado uma bicicleta minutos antes e que dessa vez a bola sobra para ele e ele, do jeito que dá, encontra um recurso técnico para marcar um golaço num momento difícil do jogo, num momento complicado, ele que havia entrado no segundo tempo, junto do Gabriel Menino também, ele entrou no lugar do Bruno Tabata, o Palmeiras ali vinha sofrendo por conta da expulsão do Danilo, aliás, pô, que pegada desnecessária do Danilo, né, um jogador tão qualificado, que caiu de produção nos últimos tempos, né? E numa das tantas escapadas do Soteldo no jogo, que foi o principal jogador do Peixe, né? Como não poderia deixar de ser diferente, né? Um cara que é muito técnico para um time limitado que tem o Santos, que jogou até um pouco mais centralizado no começo, mas depois ele caía pelos lados, bem da sua característica, né? No 1 contra 1, ele é muito rápido, ele é muito veloz, e o Palmeiras, obviamente, teve dificuldade para caçar o Soteldo em campo, né? E numa das tantas escapadas, o Danilo deu uma pegada no tornozelo e corretamente mereceu o cartão vermelho. Com isso, deixou o time com um jogador a menos e o Santos, que falta qualidade para atacar, por isso não conseguiu abrir o marcador. E aí o Palmeiras, que diante dessa dificuldade toda, acabou conseguindo o seu gol lá no segundo tempo, né, já na reta final, com o Merentiel fazendo um belíssimo gol ali e deixando o Palmeiras numa distância significativa na ponta da tabela. 57 pontos, hoje 9 pontos para o Fluminense, que venceu o clássico diante do Flamengo e que é o segundo colocado, mas a tabela ainda pode se modificar porque o Inter ainda joga na rodada nessa segunda contra o Atlético Goianiense. Se vencer, mesmo assim, a distância será de 8 pontos para o vice-líder. Ou seja, uma vitória fundamental que mantém o Palmeiras com essa distância expressiva em relação aos seus demais concorrentes. Hoje 9 pontos para o Fluminense, mesmo que o Inter vença 8 pontos para o segundo colocado. Isso dá uma tranquilidade porque o Inter, que tem o Atlético Goianiense agora, depois vai ter 2 jogos em casa, Bragantino e Santos, se eu não me engano, que são jogos, vou usar uma palavra que acho que nem existe aqui, vencíveis. São jogos em que o Inter tem muita condição de vencer e com isso fazer até 9 pontos daqui a pouco nesses 3 jogos. É difícil porque não é sempre que você consegue uma sequência positiva como essa, mas é possível que aconteça. E o Palmeiras não pode bobear, não pode vacilar. E os 2 próximos jogos do Palmeiras são Atlético Mineiro fora de casa e o Botafogo fora também. O Botafogo, a gente sabe que o Palmeiras, eu creio que tem a condição até de vencer o jogo fora, mas também não dá para garantir. E o Atlético Mineiro fora, mesmo que o Atlético vive essa fase complicada, né, no comando do Cuca, o Cuca tem só 33% de aproveitamento. Impressionante, hein? Esse retorno do Cuca para o Galo não deu certo e o Galo não consegue se encontrar na competição. Hoje é 7º colocado, aliás, se mantém, né, na 7ª colocação e não disputa mais o título brasileiro. Agora, é um Palmeiras e Atlético Mineiro que tem uma rivalidade recente e tudo mais, não dá para garantir. Então, essa vitória, até pelas circunstâncias, ela foi fundamental. Ela foi importantíssima porque o Fluminense está chegando, o Inter pode chegar um pouco mais e tal. Se o Palmeiras tropeça em casa diante do Santos, bom, aí a situação era outra. Na rodada anterior, todo mundo lembra, aquele jogo contra o Juventude, ele foi mais difícil do que parecia, mesmo sendo contra o Lanterna, o Palmeiras foi lá e venceu, manteve essa distância. E é isso que tem que rolar até o fim do campeonato. Destaque para o Merentiel, né, que quando ele chegou junto do Flaco Lopes, muita gente falou o seguinte, pô, o Flaco Lopes vai render muito mais do que o Merentiel. Eu, inclusive, achei isso, até pelo potencial que tem o Flaco, por ser um jogador mais jovem e tudo mais, mas o Merentiel, né, o La Bestia, não foi contratado à toa. Muitos palmeirenses já estavam até
questionando os valores envolvidos. Puxa vida, contratou tantos jogadores, gastou bastante e tal, jogadores desconhecidos até então, né? Mas aos pouquinhos eles vão se adaptando ao esquema de Abel Ferreira, e o gol que ele fez, repito, foi um gol de centroavante, um gol de quem está cavando o seu lugar no time aos pouquinhos, diante de um time que tem sofrido algumas ausências, né? Agora o Danilo mais uma vez acabou sendo expulso, o Rafael Veiga, né, não tá mais podendo jogar por conta da lesão, o Scarpa vai embora no final do ano, é um time que tá enfrentando talvez não digo um final de ciclo, né, mas tá numa transição de um ciclo de jogadores vitoriosos que aos poucos alguns vão saindo, como é o caso do Scarpa, como eu já disse, outros podem sair também, outros já saíram, como é o caso do Daverson, o Felipe Melo, o William Bigode, aquela coisa toda, e ele tem que continuar no topo. E diante disso você fazendo reforços, né, contratações pontuais. Então não é à toa que essa comissão técnica escolheu esses jogadores. Por vezes precisa de um determinado tempo, como precisa de tempo para o Atuesta, por exemplo, só para citar um nome. O Endrick, o garoto Endrick, a joia palmeirense, foi relacionada pela primeira vez. Ele estava no banco de reservas, muita gente ficou na expectativa de que ele pudesse fazer a sua estreia, e eu acho que o Abel, ele deu o gostinho para o Endrick sentar no banco de reservas, sentir o calor do Allianz Parque, entre os profissionais, eu quero dizer, né? E eu acho que é uma questão gradativa, eu entendo isso. Acho que todo mundo queria, no momento de dificuldade do jogo ali, para que o Endrick entrasse e resolvesse, porque a gente tem essa expectativa pelo talento que ele é. Mas a gente sabe também que a gente vai precisar vê-lo entre os profissionais. A competitividade vai aumentar, a dificuldade dele vai aumentar. Então ele frequentar por alguns jogos faz sentido, para que ele se ambiente cada vez mais, e aí quando ele receber a chance, a gente sabe que esse moleque ele é totalmente diferenciado. Ele vai dar conta do recado, ele tem personalidade para isso. Mas eu entendo o Abel ao colocá-lo no banco primeiramente, relacionar para a partida e ainda não escalá-lo. Isso acontecendo de forma gradativa, aos poucos, logo logo a gente vai ver o Endrick, mesmo aos 16 anos o cara já está sendo relacionado, está sentando no banco ali, podendo entrar a qualquer momento, já mostra o tamanho dele em relação ao Palmeiras, ao futebol brasileiro, ao que a gente pode esperar para o Endrick nos próximos, tomara, né, anos aí no futebol brasileiro, mas a gente sabe que é difícil, né? Vamos deixar ele brilhar no Palmeiras primeiro, por aqui, pra gente poder ver de perto essa joia que o Palmeiras tem a sorte de ter no elenco. E aí, o que vocês acharam do jogo, das dificuldades, da projeção? Já tá mais perto do título? Eu acho que sim. Cada rodada que passa, o Palmeiras vai confirmando aí esse mais um, né, título brasileiro. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!